aqui, ó. Ah, exatamente. Por isso, quando falou assim, um presente para toda a vida, opa, é meu. É porque eu ia passar para a Silvia e ia mostrar o livro, né? Então tá aqui, ó, olha só. Ao vivo e a cores. Leia o título do livro, Gilberto, que não dá para ler aqui pela tela. O título do livro é Um Presente para Toda a Vida, de autoria de Júlio Emílio Braz, ilustrado pela Sandra Guarilha e publicado pela Franco Editora. Eu vou botar os dados aqui no nosso chat depois. Tá bom, obrigada. É uma marca que a gente tem, Júlia, aqui na sala também. É o seguinte, toda vez que nós fazemos assim, porque aqui, como você estava presente, eu fiz a leitura integral do texto. Mas, geralmente, a gente faz o convite para que a pessoa vá completar a leitura no livro. Aí a gente cita aqui no nosso chat, a gente cita todos os dados do livro, entendeu? Mas aí eu falei assim, vou fazer, como a Lisete falou, se o Gilberto fala muito, eu falei assim, vou fazer uma presepada, vou contar uma história sem dizer de quem que era, para ver se alguém adivinha. Mas entre 200 e tantos livros do autor, tu está querendo muito de mim, né? Pois é, né? Toda vez que eu chego numa escola para fazer palestra, as crianças falam assim, você conhece ele? Não, nunca ouvi falar. Aí você começa a falar nas palestras e começa a mencionar os livros, aí alguém sempre fala, eu li esse, eu li aquele, eu li não sei o quê. Todo mundo leu alguma. Infelizmente, eu não estou me gabando, não, porque eu não sou gabola, viu? Mas eu acho que assim, não tem como não ler um livro meu, porque são 203 possibilidades de ler um livro. E como a Silvia falou, por enquanto eu não escrevi nenhum. Né? Agora, nos últimos minutos. Até agora. Mas, não é porque assim, tudo vira história. Você sabe que essa história que ele leu aí surgiu na Suíça. Né? Eu estava fazendo palestras nas escolas suíças, de um livro que eu tenho em alemão, e aí eu fiquei na casa de uma conterrânea minha que era casada com um vereador do Partido Socialista na cidade de Berna. E aí fomos comer uma comidinha mineira lá, né? Não sei onde ela arranjou aquele feijão, aquela linguiça, mas estava gostoso. Né? E aí, lá pelas tantas, eles estavam lá no maior debate, porque a gente, quando pensa no primeiro mundo, pensa que todo mundo tem casa própria, todo mundo vai para a universidade. E aí eu descobri que 90% dos suíços moram de aluguel. E aí, quando alguém morre e a casa fica e aquela pessoa está devendo à prefeitura, eles fazem um leilão da casa. Só que assim, não é só chegar lá, eu quero a casa. Você tem que fazer uma planta de reforma da casa. É cheio de rococó, é mais burocratizado que qualquer coisa aqui no Brasil. E esse casal, a minha amiga e o marido, gastaram todo o dinheiro do Natal para pagar um arquiteto para fazer a planta da reforma da casa que eles pretendiam pleitear o uso da casa. E aí eu achei interessante como ela conseguiu, conversando com os dois filhos, convencê-los de que não teria presente naquele Natal para ganhar um presente para toda a vida, que seria uma casa. Né? Aí, claro, você fica fazendo essas coisas na frente do escritor, não teve jeito, virou história. Né? Que legal. Mas eu acho que o que aconteceu hoje é capaz de virar uma história, então, né, Júlio? Esse é um grande perigo. Até minha sogra não escapou, viu? Mas, gente, olha, aproveitando que a turma está tendo dificuldade de entrar aí, agora a sala estava cheia, agora estamos só nós, mas aproveitar que nós estamos em intimidade, as ilustrações, gente, o pessoal, as ilustrações. Põe mais pertinho, Gilberto, um pouquinho mais perto. Aí, já dá para perceber. Olha só. Ai, que lindas. Quem é o ilustrador? Isso é Sandra Guarilha. Sandra Guarilha. Ela é professora na época, ela era professora de arte da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. É aquarela? A editora fica em Juiz de Fora. E aí o Fernando, que é o dono, ou era o dono, acho que ele vendeu agora, ele procurava ilustradores, assim, por exemplo, na rede municipal. Tanto é que tem um outro livro meu publicado lá, que é outra professora, Doroteia Vale, né? Sabe, ou a rede municipal de Juiz de Fora vai perder muitos professores para a ilustração nacional, né? Ou elas vão fazer um ganho extra para ajudar na renda familiar, né? Sabe? Né? Mas que bom, aproveitando artistas locais. Sim, o Brasil é um país... Olha, vou ser sincero, né? No Brasil você tem que ser um artista, viu? Mas, Júlio, vamos aproveitar, então, já que começamos essa conversa, e essa era a finalidade, ser uma conversa assim, descontraída, agradável. Você já nos contou a história desse livro. E o menino, já a gente vai passar, ou então a Silvia querendo falar um pouquinho, mas já a gente passa para o menino Júlio. Como é que foi essa história de largar o AI
ir lá para a praia, que mineiro não conhece praia. Como é que foi essa história e como é que virou a questão dos livros, o interesse pelos livros? Na verdade é o seguinte, né? Eu não vim, eu fui trazido, né? E meu pai, eu morava numa cidade chamada Manhumirim, né? No interior de Minas Gerais, né? E meu pai era mecânico, lá tinha muito poucos carros para meu pai manter a subsistência dele. Então, ele começou a se aventurar, né? Primeiro, nós fomos parar em Volta Redonda, não deu certo. Depois, nós fomos parar em Macaé, não deu certo. E aí, finalmente, nós fomos parar em Duque de Caxias, deu certo, né? E aí nós fomos ficando. Só que, assim, o menino... Quando eu vou fazer palestra na escola, eu digo que eu sou um cara bastante feliz, porque eu tive 2 infâncias. A primeira até os 5 anos, lá em Minas, né? Com todo o repertório de menino da roça, tomar banho pelado no rio, mexer na casa do marimbondo, e os marimbondos se revoltaram, né? Acabaram comigo. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro, primeiro lá em Caxias, depois eu fui morar num lugar bacana aqui do Rio, incrível, com vista para o mar, chamado Favela da Maré, né? Eu morava nas Fitas da Maré. Não, é assim, ontem mesmo eu estava falando que eu fiz palestra com uma turma de igreja, né? E eu estava falando com eles que criança não tem essa percepção da miséria que muita gente tem, sabe? Eu era uma favela, não era nem em terra, eram palafitas, né? Eram barracos em cima d'água, mas eu tinha tudo que eu precisava para ser uma criança feliz. Eu tinha as bolas de gude, que na verdade não eram bolas de gude, eram bolas de aço, porque eu tirava das rodinhas de rolimã da garagem do meu pai. Então você conheceu isso aqui, ó. Sim. Né? Fazia cama de gato, né? Soltava a pipa que na favela onde eu cresci, tinha um cara que a gente chamava o sujeito de fiscal da natureza. Ele passava o dia inteiro soltando pipa. E aí eu ia lá perturbar o juízo dele até ele deixar eu soltar a pipa dele. Então, assim, o que eu queria, eu tinha amigos, tinha felicidade, tinha minha irmã também, né? Nada é perfeito, né? Aliás, essa coisa da leitura tem a ver com ela, porque eu faria qualquer coisa para não brincar com a minha irmã. A única escapatória foi o livro, né? Porque eu morava lá na favela, não tinha televisão, eu só fui ver televisão aos 9 anos, mais ou menos, e até às 7 da noite, que depois das 7 da noite a televisão era da mãe, a rainha do lar, né? Então, assim, a história é muito engraçada de como os livros chegaram na minha mão, porque tanto a minha mãe... Se eu sou escritor, por conta de 2 mulheres que, coincidentemente, tinham o mesmo nome. As 2 Geraldas da minha vida, né? A tia Geralda, que era irmã do meu pai, e a dona Geralda, que era minha mãe, né? E essas 2 tinham 2 coisas em comum. Todas 2 eram analfabetas, né? E todas 2 tinham uma paixão visceral por leitura e por escola, né? A minha mãe não me ajudou muito, não, apesar dela comprar livros, porque minha mãe achava que livro bom era livro capa dura. Só que naquela época, a gente não tinha acesso à livraria, obviamente. Então, um dia apareceu um homem lá com um saco cheio de livros, e todos eram capa dura, mas eram livros que realmente um garoto de 5, 6 anos não conseguiria ler, né? Até hoje eu lembro o título, Teorias da Trigonometria, que é um livro que toda criança de 5 anos deveria ler, porque é uma literatura agradável, né? Maravilhosa. Eu não entendi nada, né? Aí depois o cara voltou de novo, que ele encontrou uma presa fácil na minha mãe, e deu para ela a Enciclopédia Médica Universal. E eu e a minha irmã dizendo o tempo todo que a gente não ia ser nem enfermeiro, o que a gente fazia com aquele troço? Né? Mas aí um dia minha mãe falou, a minha mãe sempre, nunca a última palavra era sempre dela. E ela falava sempre assim, ó, um dia será útil. Foi no 7º ano, a professora de ciências passou desenho uma célula e num dos livros tinha uma célula, eu copiei. Ela passou em triunfo pela sala e falou, eu não disse que um dia ia ser útil. Melhor era a minha tia, que a minha tia era um tipo de empregada que não existe mais, sabe? É aquela empregada escrava que fica na casa do patrão e só dorme quando o último dono da casa dorme. Ela não saía de lá, ela tinha uma folga todo final de mês e ela só tinha um itinerário, que ela também era analfabeta. Ela saía do Grajaú, que é um bairro vizinho aqui onde eu moro, e vinha para Ramos, onde eu morava, lá na favela. E no início ela não levava nada, que a minha tia era mineiro raiz, aquele, ó, né? Munheca. Mas havia uma outra tia que levava para a gente, a tia de peso, levava pão doce. A gente não tinha dinheiro para comprar pão doce, aquela era a nossa tia favorita, minha e da minha irmã. E assim, um dia acho que a tia percebeu que o ibope dela estava traço, né? E comprar alguma coisa para nós, fora de cogitação.
Mas aí ela tinha os filhos do patrão dela, 2 garotas e um menino, e ela começou a pedir ao patrão e aos filhos do patrão e à patroa aquilo que eles não queriam mais ou poderiam dar para os sobrinhos dela. Adivinha? Livros, revista, o Globinho, que era um encarte que vinha dentro do jornal Globo, com histórias em quadrinhos, colorido. E isso chegou lá em casa, né? E aí, assim, eu não sabia ler. Mas a alternativa lá, o barraco era em cima d'água, então não tinha quintal, não tinha árvore para se esconder, não tinha nada. Que na roça tinha árvore, eu subia e ninguém me achava. Mas depois eu fiquei covarde, nunca mais subi em árvore, né? Então, assim, ó, no início eu pegava o Globinho. Minha mãe gostava de leitura, você queria fazer a velha ficar feliz que a gente tivesse interessado em escola, essa coisa toda, não estivesse fazendo bagunça. Aí eu peguei o Globinho e ficava, quando a minha irmã começava a pegar as coisinhas para brincar de casinha, eu já sabia que era a minha deixa para pegar o melhor, a maior coisa que tivesse ali para ler e ficar escondido assim, ó. Né? Eu não sabia ler, mas via as figuras, né? Mas a minha mãe não sabia que eu não sabia ler. Né? Ou não sabia, ou não ligava, sei lá, minha mãe tinha tantas atividades que, sabe, ela não matutava muitas coisas, não. E aí, escapei da minha irmã. Você sabe que livro, na minha opinião, tem 1.002 utilidades. A primeira que eu descobri foi que depois que eu comecei a me esconder atrás dos livros, das revistas, do jornal, nunca mais eu brinquei de casinha com a minha irmã. Foi a primeira utilidade. Né? E aí, mas aconteceu uma coisa engraçada. Lá em casa, eu sempre brinco com as crianças nas palestras que lá em casa era uma ditadura esclarecida. A mãe mandava e todo mundo obedecia, até meu pai. Você sabe que mulheres de 1,5 m são terríveis, né? E a minha não fugia a regra, era muito brava. Então, você sabe também que o meu nome é o nome do padre da cidade, que a minha mãe era devota de Santa Luzia. Né? E você sabe também que a minha mãe queria que eu fosse padre, né? Que tinha um seminário na minha cidade. Não ia dar certo esse negócio de eu de padre, não. Eu de batina. Então, assim, ó, um belo dia, a ditadora lá de casa falou: amanhã você vai para a escola. Não explicou que era escola, o que eu ia fazer lá. Só falou que amanhã você vai para a escola, me botou o uniforme, caminho da roça. Chegou lá na porta também, não explicou nada. Ela só deu as regras de ouro. Porque hoje, é uma coisa que eu percebo, eu vou muito em escola, os pais entregam o filho na escola para o professor ensinar de matemática a não arrotar na mesa. Essas coisas de não arrotar na mesa, botar o cotovelo na mesa, falar alto, essas coisas, eu era a primeira professora que eu tinha que ensinava, minha mãe. A professora só tinha que se ocupar em matemática, português, acabou. O resto era tudo a mãe primeiro, a professora número 1, que era minha mãe, que ensinava. Hoje o bichão chega na escola mais chucro que índio, né? Sabe? E aí o professor que se vire com o simpático lá. Bom, aí minha mãe falou para não respeitar os mais velhos, não criar confusão, e se criar, vai ter. Porque a minha mãe era adepta da pedagogia do porrete. Né? Então, eu não sabia o que ia acontecer lá. No início, eu fiquei quietinho, porque eu estava ainda com as palavras da minha mãe rebombando no meu cérebro. Né? Mas aí aquela coisa foi crescendo, a professora foi botando as palavras no quadro, dividindo em sílabas e pedindo para nós repetirmos, e repetindo. Um dia eu estava mais assim, com menos paciência, eu falei para o meu colega assim: poxa, que coisa chata, né? Será que não dá para a gente botar outras palavras? Olha lá, bola, pipa e avião. Eu li o quadro. Não, eu não sei como é que eu aprendi a ler, mas eu sabia ler quando eu cheguei na escola. Né? Aí eu já sabia somar e diminuir, que todo mundo lá em casa é analfabeto, menos o meu pai, que tem o 2º ano primário. Eu só tive que aprender a escrever. O ano letivo do 1º ano primário para mim terminou em maio ou abril. Aí eu fiquei o resto do ano à toa. E menino sadio de 7 anos não fica à toa na sala de aula. Né? Eu nem fiz muita bagunça, porque eu tinha a minha mãe, ela não tirava o revólver do coldre impunemente, não. Ela atirava antes de devolver o revólver para o coldre. No caso dela, se ela falasse que ia ter, tinha mesmo. Né? E aí, gente, eu descobri que eu já tinha acabado o meu ano letivo em maio ou abril. Eu continuava lá e aí eu tinha que fazer alguma coisa. Eu adoro bater papo. Aí tinha um coleguinha, coitado, todo mundo que sentava comigo era minha vítima, porque lá pelas tantas, tinha uma professora que eu adorava, ela era fantástica, Dona Maria da Glória, outra baixinha. Ela falava assim: eu estou vendo que a minha aula está atrapalhando o papo de vocês. Então, para não interromper, eu arranjei um lugar bacana para vocês continuarem essa conversa. Ela na sala da diretora. Eu pessoalmente adorava a sala da diretora.
que lá tinha sofá. Lá na sala era de madeira a cadeira. Doía pra caramba. 5 horas sentado com o bumbum lá, dose. Aí eu me espojava lá, que delícia. Ajeitava o ventilador para levar um ventinho bacana, porque no Rio é quente, né? E era o melhor dos mundos para mim, até a hora da saída. E hoje o professor até fica aliviado, pode ir embora, moleque. Naquela época, não. O responsável tinha que aparecer lá. Tem 3 chances de descobrir quem era o responsável. Júlio, eu estou com medo aqui. Nós temos várias professoras e professores aqui no meio, mas estou com medo da Silvia, que é professora aí no Rio de Janeiro. Não, a Silvia é cafezinho. Já estou imaginando, estou com dó dela. Você já imaginou se tiver vários Julinhos? Não, eu era bonzinho, eu era o aluno sonso, sabe aquele? Eu, né? Era eu. E aí o rapaz, olha, a minha mãe não... Mineiro é um povo muito educado. Eu nunca vi um mineiro de raiz fazer escândalo na rua. Minha mãe não fazia escândalo na sala da diretora, mas ela, quando eu estava saindo da sala, eu ouvi aqui no ouvidinho da direita aquela famosa frase que é de do Oiapoque ao Chuí, repetida por mães zelosas pela educação do seu filho. Em casa a gente conversa. Só sabe também que isso é pegadinha, não tem conversa. Tinha atrás da porta lá do barraco um negócio que ela trouxe de Minas, que eu e minha irmã, depois de algum tempo, demos um nome para ele. O Sinto Muito. Porque ela detonava a gente e depois falava assim, sinto muito, viu? Mas foi pro seu bem. O pior é que era um gordinho muito chechelento, sabe? Aquele gordinho encardido, que a mãe tá batendo, ele fica assim, tá doendo nada, tá doendo pra caramba. Nossa! Aquele cinto é o boi, dava até para ouvir o mugido do boi que virou o cinto, viu? Então, foi assim que começou. Aí, para não ficar apanhando, porque afinal de contas eu não sou tamborim, né? Eu encontrei, ser humano tem que ser muito observador. Para um escritor, é fundamental. E desde pequenininho que eu sou observador. Eu descobri que a Dona Maria da Glória amava um caderno com letra bonitinha. Então, como eu fui o primeiro a escrever, apesar de ser canhoto, né, a letra ficou bonitinha durante certo tempo. Hoje, quando eu rascunho alguma história, eu tenho que correr e digitar logo, senão, perdeu-se. Tem que arranjar um egiptólogo para ler o que eu escrevi. Não sabe nem o que escreveu. Aí, cara... Agora, Júlio, essa parte aí também é interessante eles saberem, né? Vou dar um adendo aqui, com licença. Aí. Que o Júlio faz uma coisa que é muito interessante, até para gente que está começando a carreira de escritor. Ele anda sempre com um bloquinho. E aí, quando ele ouve uma frase, ou então quando ele gosta de ficar ouvindo, prestando atenção na conversa dos outros, e aí ele pega o bloquinho, anota uma palavra ou aquela situação e guarda na gaveta. E um dia ele desenvolve aquela história, né? Então, isso é um processo bem interessante. Eu tenho observado, né? Eu vejo isso acontecendo, a cara dele muda, ele fica assim, ele fica distraído, totalmente sem ação, e daqui a pouco ele está com um bloquinho na mão, só um minutinho, e está lá transformando aquelas situações que a gente às vezes não tem esse olhar, né, em histórias que são maravilhosas, como uma história que agora eu vou contar, do Júlio, que é a história que, já que a gente está falando do menino Júlio, né, vou apresentar para vocês o filho do Júlio. Ai, meu Deus. Não é não, gente. Não. E a cara do pai. Tá. Então, Pedro, fala oi para eles. Fala oi para eles, fala. Ele é muito tímido, gente. Ele é muito tímido. Nem parece o pai que fala a beça, né? Peraí. Pedro, o nome dele é Pedro Emílio Braz. Peraí. Fala com eles, Pedro. Fala com eles. Ai, como ele é oi, medroso. Pedrinho. Fala oi, só oi. Fala oi, oi. Pedrinho. Fala, Pedrinho. Sabe o que é, gente? Vou contar para vocês um segredo. Posso, Pedro? Uhum. É que o Pedro, ele tem um medo, mas um medo... Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Você tem, Gilberto? Qual o seu medo? Fala pra gente. Tenho medo de dentista. Ai, também tenho. Não, eu não tenho medo de dentista, eu tenho pavor. Pânico! Minha alma gêmea, Gilberto. Alguém mais tem medo de alguma coisa? Alguém aqui da sala? Medo de dentista também. Dentista também. E Júlio, tem medo de alguma coisa, Júlio? Avião. Ah, o Júlio tem medo de avião. Mais alguém tem medo? Fantasma. Medo de barata.
Barata. Ih, meu Deus do céu, eu também tenho medo de barata. É nervoso, né, que dá. O Pedro, E eu vou tenho medo contar de para vocês. fantasma. Fantasma! Ai, meu Deus. Eu também. Minha filha vive me chamando para ir ver esses filmes assim de terror. E eu não vou. E quando eu vou, eu fico de olho fechado o tempo inteiro. E ela fala, cara, por que tu veio no cinema se tu fica de olho fechado? Eu falei, não enche. Então, o Pedro, ele tem medo do escuro. Acredita? E é comum, né? Muita criança tem medo do escuro, né? Todo dia o Pedro acordava cedo, ó. Vamos acordar junto com ele? Vamos, gente, acordar, mexer o corpo, ó. Todo dia o Pedro escovava os dentes. Vamos escovar os dentes, Pedro? Vamos? Não quero. Vai sim, escova. Todo mundo aí escovando o dente, isso mesmo. Todo dia o Pedro cuspia com a mãozinha na frente. Vamos cuspir com a mãozinha na frente, todo mundo? Opa, Pedro, que é isso, menino? E ele ia para a escola. Eu adoro ir para a escola, porque na escola faz muita bagunça. Pedro, não é lugar de bagunça a escola, por favor, né? Eu faço muita brincadeira, muito estudo e muita bagunça. E todo dia ele ia para a escola para estudar. Depois, sabe o que acontecia com ele? Ele ia para casa, almoçava, e à noite... Ai, à noite era aquele soninho bom. Dorme, filhinho. Do cor... Dorme, meu. Aí, depois, quando o Pedro já estava dormindo, bem no meio da noite, ele acordava. Papai, papai. O pai acordava, pobre do Júlio, acordava. Ai, o que foi, Pedrinho? O que foi? Ô, papai, é que eu vi um monstro terrível. O monstro tinha 598 patas, 7.987 narinas e uma boca enorme que falava: vou te pegar, vou te pegar. Ai! Ô, Pedro, presta atenção. Se estava tudo escuro, como é que você viu isso tudo, Pedro, hein? Eu não sei, eu só sei que foi assim, pronto. E todo dia era a mesma coisa. Acordar, ir para a escola, brincar, estudar, né, Pedro? Fazer bagunça. E depois de tarde voltar, e de noite aquele soninho bom. Dorme, filhinho do coração. Dorme. E aí, quando ele já estava dormindo bem no meio da noite, o que ele fazia, gente? Acordava e falava o quê? Vamos falar com ele? Papai. Vamos chamar o papai, todo mundo? Papai. Papai. Papai, tem que chamar alto, senão o papai Júlio não acorda, que ele é muito dormindo. Não, eu tenho sono leve. E o papai vinha, o que foi, meu filho? O que é? Ô, papai, é que eu vi um monstro terrível. E dessa vez, eu fui até perto dele, mas ele falou assim para mim, vou te comer. Ai, Pedro, se estava tudo escuro, você não viu nada. E assim era, todo dia. Até que um dia o pai pensou que já era tempo de resolver aquele problema. Vocês sabem como é, né? A única forma da gente iluminar esse problema, iluminar essa escuridão, é através da conversa, da informação. Então o papai conversou. Pedro, papai quer contar um segredo para você. Oba! Aí, galera, eu adoro o segredo. Conta, vai, conta. Pedro, o segredo é o seguinte, é que a noite é cheia de estrelas. Papai, todo mundo sabe disso, né? Pedro, você está fazendo dã pro seu papai? Não, eu fiz dã. Olha, Pedro, deixa eu te contar o segredo. O segredo é que a noite é cheia de estrelas e as estrelas piscam. Ô, papai, isso não é nenhum segredo, né, galera? Todo mundo sabe, né, galera? Que não tem nada disso, que todo mundo sabe que a estrela pisca, né? Pedro, falou o Júlio Emílio Braz com aquela sua voz fininha. Pedro, olha, você está fazendo dã pro seu papai? E o Pedro, lógico, não, papai, não, ele é dã, não. Sim. Pedro. E aí o papai contou o segredo. Sabe o que é, meu filho? É que as estrelas piscam assim, ó. Agora todo mundo que está aqui na live vai piscar com as duas mãozinhas assim, ó. Para dizer para você assim, ó. Tem medo não. Como é que é, gente? Tem medo não. Tem medo não. Tem medo não.
papai, então eu entendi que quer dizer que quando eu sentir medo, eu posso abrir a janela, se não tiver janela, eu posso só imaginar o céu cheio de estrelas e as estrelas dizendo o que, galera? O que as estrelas estão dizendo? Tem medo, medo, não. não. É. Tem Tem medo, medo, não. não. Tem Tem medo, medo, não. não. Tem Tem medo, medo, não. não. Tem medo, não! Daquele dia em diante, o Pedro ficou mais tranquilo. É claro que, vez ou outra, ele tinha medo, mas era fácil. Era só imaginar as estrelas, o céu coberto de estrelas, porque as estrelas piscam para proteger todas as crianças do mundo. E elas piscam e dizem assim, ó. Como é que elas dizem? Tem medo, não! Medo, não. Não. Tem medo, Tem não! medo, Tem não. medo, não! Tem Tem medo, medo, não. não. Tem Tem São medo, medo, não. não. Oh, meu filho, são tantas estrelinhas no céu, tantas estrelas no mar. São 5 sentidos que eu tenho, meu bem, aqui na terra, nessa vida pra te amar. São 5 sentidos que eu tenho, meu bem, aqui na terra, nessa vida pra te amar. Dorme bem, meu filho. Você sabe que ela conta essas histórias? Foi contar essa história Espera lá aí, na minhas Alemanha. palmas. Em Minhas maio palmas, nós minhas fomos, palmas, minhas palmas. em maio nós fomos na Alemanha, ela contou essa história numa escola lá. Aí tinha a Brita, que era uma amiga minha, que fazia a tradução. Aí teve uma hora que a Brita falou esse negócio de tem medo não, em alemão. Criança alemã, mesmo pequenininha, aquela coisa super séria, compenetrada. Aí essa aqui quis falar em alemão tem medo não. Você sabe que ela falou 15 variedades e 16 erros. Acabou a seriedade das crianças, dos professores, foi um desabar de gente gargalhando, rolando no chão, os branquinhos, tudo ficando vermelho de tanto rir, entendeu? E ela aqui lá falando alemão daquele jeitão, bem jacarepaguense dela, né? Foi um hilário. Pior do que isso, só ela, quando ela fez a parceria, arranjou um parceiro ucraniano de 6 anos, né? Aí, muito interessante, ela não fala ucraniano, ele não falava português, mas funcionou, né? E nem alemão, né? Pois é, em alemão os dois, né? Com essa fluência linguística da língua germânica que só ela tem. Né? Esse é o poder das histórias, né? Exato. As histórias possibilitam esse congraçamento. Mas a Milmar gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí. Ela levantou a mão aqui, pelo menos eu acho que foi. Foi sem querer, gente. Eu queria aplaudir, e aí eu vi a mãozinha lá, puxa, e não estava assim, tirar a mãozinha. Agora que eu pensei. Eu só tenho um filho, não chama Pedro, não, viu, gente? Ele chama Igor. E ó, esse boneco aí quase já foi sequestrado. Ele tem algum fascínio que ela leva para as feiras, a mulher lá da feira de Resende quis sequestrar o Pedro. Que ela ofereceu para comprar, não quiseram vender. Ela ficou lá assim, a mulher estava só, como diz os gaúchos, costeando o alambrado ali, né? Doida para botar a mão no Pedro, coitado. Ó, vou mostrar o livro livro para esse, vocês. Esse aqui, ó. Estrelas, com ilustrações da Clara Zúñiga. O texto é do Júlio Emílio Braz, da editora Oficina Raquel. Eu quero mostrar um pouquinho desse outro texto aqui, que é a imagem, né? Olha que bonito. Essa aqui é a casa do Pedro, né? E o Pedro morrendo de medo, olha que bonitinho. E está escuro, que medo, não vejo nada, porque quando a gente faz a história, né? Quando a gente conta, a gente muda. Eu peço licença ao Júlio, né? Eu não faço isso com outros autores, só com os autores que me permitem, né? Porque a gente tem que respeitar os direitos do autor, né? E essa história acaba que ficou enorme. E é uma história bem pequenininha, ó. Para 0 ou 5. São crianças muito pequenas. E o texto dele é lindo, ó. Né? Ele diz assim, ó. Toda escuridão é muito. O texto é muito pequenininho, muito profundo. Ele diz assim: toda escuridão esconde um segredo. Esse é o texto do Júlio. E o segredo são as estrelas. Quer dizer, aí a gente pode ter isso como uma metáfora, né? O que ilumina essa escuridão? Elas parecem dizer para nos acalmar. Aí vem aqui, ó. Tem medo, não. E como presente começam a brilhar. Esse aqui é o papai do Pedro da história. Então, assim, essa história, para mim,
É uma história, ó, aqui a casa no final, já cheia de estrelas. Eu acho essa história do Júlio excelente, porque ele trabalha várias questões de uma forma assim que eu acho muito bonita, que é o fato de você ter uma literatura antirracista, mas na sua integralidade, quer dizer, a família, quem cuida do menino é o pai, a família é uma família de pessoas negras, né? E é o menino que passa, é o protagonista da história. Então, quando a gente apresenta essa narrativa nas escolas, a gente está falando sobre essas questões, mas de uma forma intrínseca, né? Uma forma subliminar e que é muito potente. As crianças ficam felizes quando elas se veem, né? E, de novo, é o que eu estava falando, não é só porque o Júlio está aqui, né? Mas, assim, como é importante a gente ter um escritor que coloque essas questões de uma forma tão brilhante, tão simples, tão singela, de maneira que a criança, quando olha, fala, caramba, sou eu! E isso acontece muito. Elas, você está contando a história, elas vão se endireitando assim, né? Porque, na verdade, elas são as protagonistas da história. Então, isso é muito bacana. Então, palmas para o Júlio! Bom, assim, você sabe que a literatura tem um negócio fascinante, eu acho fantástico isso, é que as pessoas geralmente encontram coisas que eu pessoalmente não coloquei. Né? Você vai na escola, o garoto sempre pergunta, a primeira pergunta básica é qual a mensagem do seu livro? Eu geralmente corto o assunto dizendo que não tem mensagem porque eu não sou carteiro, não trabalho para os Correios. Né? Então, assim, mas tem mensagem, mas a mensagem bacana é que eu não coloquei, você que encontra. Então, por exemplo, o rapaz da editora falou comigo que um colega dele chegou, parabenizou pela publicação desse livro, foi um resgate histórico da realidade do Brasil, especialmente. Eu quase aplaudi, né? Assim, qual é a realidade? Porque, geralmente, quando se escreve um livro do menino que tem medo do escuro, quem aparece? Ele tal. A mãe. Mas existem os pais e os pães, né? Que são aquele pai que é mãe. E o autor parabeniza o Júlio por essa sensibilidade. Eu confesso que não pensei nisso. Porque, na verdade, isso é do meu consciente. A minha esposa, a mãe do meu filho, meu único filho, ela não conseguiu amamentar. Então, era mamadeira. E, muitas vezes, essa criação foi dividida mesmo, porque da mamadeira até um orangotango sem muito treino consegue fazer. Né? Aí nós temos uma relação, eu e ele, uma relação muito simbiótica, assim. Ele tem esquisitices que eu também tenho. Então, eu usei minha realidade, ou seja, eu fui pai do meu filho, muito mais pai ou mãe misturado, do que o outro pai, que a mulher fica com todo o fardo, botar o neném para mamar. Então, assim, foi inconsciente, eu não pensei assim. E outra coisa, eu falo, porque vocês já perceberam que eu sou negro, né? Eu disfarço, finjo assim, mas intrinsecamente eu sou negro, extrinsecamente também. Então, mas eu não, isso aí não é salvo-conduto para eu escrever panfleto. Eu não escrevo panfleto. Eu faço literatura. É igual assim, eu odeio uma palavra, gente, que quer me tirar do sério, é uma palavra que as editoras rotularam todo autor de literatura infantil e juvenil. Autor de paradidático. Com todo respeito, paradidático é a mãe. Que para é grego, é próximo. Eu não sou próximo do didático, eu sou um autor que escreve histórias infantis, sem mensagem, não vou dizer sem moral, que pega mal, mas eu não tenho essa preocupação de ensinar nada a ninguém, sabe? Eu tenho preocupação de contar uma história. Eu sou um modesto contador de histórias, não tenho pretensão de ganhar nada. Bom, se ganhar, eu vou receber, claro, né? Sabe? Mas, assim, eu acho chato quando alguém quer transformar a literatura em uma coisa menor que é o panfleto. Sabe, nós não escrevemos um panfleto, nós fazemos, por exemplo, esse livro, os personagens são negros, mas não é para defender nenhuma bandeira, é porque existem pais negros com filhos negros, cujo filho tem medo do escuro, ponto final. E é isso que eu acho legal, né? Porque Tem você pais trazer brancos, essa questão normal, é normal, normalizar, né, as questões. Sim, isso que me despertou foi uma professora, que ela estava fazendo uma tese sobre a literatura escrita por autores negros e os temas abordados, e ela falou uma coisa que, como autor, eu nem percebia, que 90% dos livros que ela lia eram livros que falavam de racismo, preconceito. Tudo bem, isso tem que ser falado, porque é um negócio que faz parte do cotidiano do Brasil, mas só isso é muito pouco. Quando eu boto um negro, é para naturalizar o negro como um ser humano normal, ele não vive só a partir de racismo, preconceito,
né? Faz parte do ingrediente do cotidiano dele, mas não é só. Existem pais negros, É natural, né? que não passam por isso com constância, nem transformam o seu cotidiano no efeito de racismos, né? E eu quero naturalizar a figura do negro, não sempre cristalizar a ideia de que é o coitado, olha como ele sofre preconceito. Não, existem negros que têm a sorte. Na verdade, eu nunca sofri um preconceito daquele violento. Mas você não deu espaço. Você não deu espaço para isso, né? Não, minha mãe falava que, assim, uma coisa bem prática, o preconceito nunca é o seu problema, é do cara que é racista. A Claudinha gostaria de fazer um comentário aí, Júlio. Claudinha, lá da Bahia, bem pertinho. Na verdade, eu quero deixar claro que é importante, durante esse período todo que a gente vem... Não estou ouvindo. Seu som está baixo, Cláudia. Não está ouvindo? Está baixo. Não. Aqui. E agora, melhorou? Opa! Porque, na verdade, é o seguinte, durante esse período inteiro que a gente vem fazendo essas salas e que a gente vem conversando com os escritores, a gente sempre fala que existe uma obra entre o que se escreve e quem lê, né? É uma outra obra. E a Viva traz sempre essa questão da moral, porque, na verdade, a gente não tem que passar a moral, não tem que falar a moral. A interpretação é de cada um, porque muitas vezes a sua intencionalidade não confere com o que você, na sua expectativa, você vai levar. Então, isso é para cada um criar a sua própria, entender do seu modo e respeitar isso é importante. E diante da maior cidade negra do Brasil, que é Salvador, a gente está diante de uma situação onde o preconceito é muito forte ainda, aliás, no Brasil como um todo. Sim. Então, a gente precisa lidar com isso com mais naturalidade. Eu concordo, eu acho importante. E percebo muitas vezes que hoje, diante dessa condição que tem favorecido colocar o negro como protagonista, tem incomodado muita gente, viu, Júlio? Não, assim, vou fazer o quê, gente? Olha, eu falei hoje na escola lá das freiras, a gente, querendo ou não, vai ter que encontrar um modus vivendi de todas as cores, religiões, matizes ideológicas, para vivermos no mesmo lugar. Quando eu estive, uma das viagens que eu fiz à Suíça, o cara estava falando que a Suíça ia fazer 700 anos de união dos primeiros cantões, que foram os 3, blá, 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 blá. Mas eles se odiavam. Aí eu falei, mas peraí, se você diz que não se gostam os 26 cantões, por que vocês estão juntos durante 700 anos? Porque sozinho é pior. Essa deve ser a lógica pragmática das relações no Brasil. A gente não precisa amar. Os 11 jogadores num time de futebol não são amigos, não se amam, não se beijam. Muitas vezes não vão para o churrasco na casa de um deles. Mas para ganhar o jogo, eles têm que fazer o óbvio, se juntar dentro de um esquema. No caso do Brasil, negros, indígenas, brancos, orientais, toda a matiz de etnias que existe no Brasil, vão ter que aprender a encontrar um modus vivendi minimamente racional para ter uma vida decente. Não adianta ficar com essa coisa de nós contra eles. Isso aí não ajuda, só aumenta a polarização, o ódio. Uma coisa diferente, eu morei numa comunidade, a gente se respeitava, tinha os bandidos, mas havia hoje, assim, o cara, você olhou feio para o cara já quer jogar uma pedra em você, te dar um tiro, ou coisa pior, sabe? Então, não dá para viver desse jeito. Né? Eu acho que o papel da literatura, a gente não vai salvar o mundo, não. O Mário Quintana tinha absolutamente a razão. O livro, a letra, a música, o teatro não muda a vida, mas muda as pessoas, que se descobrirem que juntas elas são mais fortes e melhor, elas vão transformar esse país, porque só falta um gerente alemão para o Brasil dar certo. E o engraçado, né? Só acrescentando a isso, que eu vejo às vezes, né, em escolas, quando eu vou a muita escola, aqui no Rio quase toda semana, as crianças estão eu percebo que as crianças estão com muita dificuldade com a questão da imaginação. Algumas crianças, por exemplo, você conta uma história da sereia, daqui a pouco eu vou contar. Aí ela fala assim, ué, mas como é que a sereia está respirando não sei aonde se ela vive não sei o que lá? Sabe? E eu acho isso tão chocante, você brigar com a imaginação, você não ter esse espaço da possibilidade, que é o espaço da ficção, né? A ficção, ela te permite você viajar, você sair daquele lugar e estar em outros lugares, conhecer outras culturas,
Mas aí a pessoa esbarra, a criança esbarra algumas, né? Naquela coisa da verossimilhança, mas uma verossimilhança assim, tipo, ai, essa água tem uma ilustração da sereia de Copacabana que é verde. Então, muitas vezes elas falam, mas a praia não é verde. Eu sei que às vezes tem uma coisa da criança de querer implicar, né? Mas eu fico muito impactada com essa dificuldade também do adulto de não conseguir ampliar a mente, e a arte permite isso, né? Ela faz esse exercício de você. Por exemplo, eu li a história do Estrelas e eu imaginei tantas coisas para minha moral, para o que eu acredito. E quando eu conto essa história, independente de eu jamais vou chegar para a criança e perguntar o que você entendeu, não, isso não existe. Mas digo assim, ela me fortalece. Quando eu conto essa história, eu fortaleço aquilo que eu acredito, né? Então eu fico assim, o que estão tirando das nossas crianças para que elas não se permitam mais essa viagem, né, que a gente teve? Quantas vezes, né, você fala assim, ai, meu Deus, vou ler um livro. E aí você encontra respostas, nem que você não estava buscando, né? Você não entrou, eu vou ler esse livro aqui, Estrelas, para poder trabalhar com o protagonismo. Não, mas quando você olha, você fala, caramba, que encontro bacana que esse livro permite, que alegria que ele traz, que sugestão, que reflexão. Mesmo que eu não fale nada e eu não vou falar, cada um vai sair com aquilo na sua emoção, né? Então, eu fico muito, assim, espantada às vezes como isso está sendo tirado das crianças. E essa capacidade só vou fechar, de imaginar, liberta. E parece que o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando embotadas, elas estão presas, né? Porque elas estão presas na pior carapaça, que é a do pensamento, que não é reflexivo, né? Elas não conseguem mergulhar na história, né? É isso, eu percebo também que muitas crianças, elas ficam até meio rígidas, quando a coisa parece que vai sair daquilo que elas já estão pré-determinadas, né, a entender da história. Elas não conseguem devagar, né, deixar fluir, boiar, digamos, na história. Realmente tá complicado. Eu não sei se isso não tem a ver com as telas, porque hoje em dia as crianças, pelo menos lá na CD, onde eu conto histórias, eu percebo muito, as crianças estão sempre com um telefone ou um tablet. Eles até não têm muita condição financeira, mas eles estão com um telefone bom que tem a internet, eles estão com um tablet, eles estão o tempo inteiro querendo mais as telas do que os livros, as histórias. Então, eu acho que é aí que as histórias estão... A gente sente esse problema, como tu mencionaste. Mas o Júlio falou... Vou fazer um comentário depois, tá, Lisete? O Júlio falou uma coisa uma vez que ele estava falando, né? Ele fala muito, e eu achei aquilo que ele falou tão importante que eu peguei um pouco para mim. Que ele fala que a questão pior não é a do tablet ou do celular, é do humano. E eu acho que a história, ela é uma ponte, ela é afeto. Então, quando a gente conta com a nossa voz, com o nosso corpo, com os nossos brinquedos, tanto a gente vai para um outro patamar, né? Um patamar da infância, um patamar do afeto, quanto quem te escuta. E eu acho que está faltando isso, está faltando afeto, sabe? Esse pai que senta com o filho, esse professor. A gente, às vezes, não consegue, porque eu sou professora também, às vezes você pega turma de 45, então como que você vai trabalhar o afeto, né? Como você vai conseguir identificar as diferenças daquelas crianças, as suas potencialidades, para poder atingi-las de uma forma mais objetiva, né? E aí é o caos, porque a gente sai de um lugar e vai no outro, e a história, ela precisa de tempo, ela precisa de afeto, ela precisa de escuta. Então, quando a gente consegue, é um prêmio para eles e para nós, né? Porque eles saem desse universo de correria que a gente está vivendo, correndo para onde, correndo para quê, né? E as coisas que são prioridades, o Gilberto começou com o presente, né? Com o texto do Júlio, o presente que é da vida, que é viver, né? Olhar o sol, ver o céu. Eu sei que eu talvez esteja parecendo um pouco lírica, sei lá, mas não tô, é o que eu acredito, a gente acaba perdendo e aí ficam essas outras coisas muito mais importantes, porque falta afeto. Então, a sensação que eu tenho é que aquilo vai preenchendo esses buracos, sabe? Que a criança precisa, que é o da conversa, que é o da história, que é o do aconchego.
e aquilo, o pai vai dar, tipo, uma babá eletrônica, sei lá, tipo, ai, toma aqui, fica aí, não fala comigo, porque criança dá trabalho, criança verdade. pergunta, criança cansa, então você tem que estar disponível, né? E eu acho que essa disponibilidade é maravilhosa, mas é sobretudo afetuosa. Então, antes do celular, né, eu acho que a gente tem que ir de novo, como foi falado aqui, né? O Júlio falou, a questão de se transformar como ser humano. E nós que somos narradores, eu acho que a gente tem um peso ainda maior, porque a gente tem quase uma missão, né? De tentar interpor esse outro tempo, que é o tempo da narrativa, né? Milmar, Ai, Cláudia, a Cláudia queria falar. só um minutinho. A Milmar está aí já um tempo todo, aí já está tá. no dia, coitada. Agora foi de verdade. Eu queria dizer ao Júlio que fiquei fã da mãe dele. Até acho que é irmã da minha. Eu também sou fã dela. Eu também. Não, até, olha, o garoto perguntou outro dia assim, o senhor conta tanta história da sua mãe, por que o senhor nunca botou no papel? Eu olhei para ele e falei assim, respeito. Minha mãe, eu puxei muito a minha mãe. Por exemplo, falou aí, porque ninguém conhece. É de propósito, gente, eu não faço questão de ser conhecido. Eu sou o cavalo da literatura. Quem tem que aparecer é o livro, não sou eu. Né? Eu sou lobo solitário, adoro ficar no meu cafofo aqui. Eu até aviso quando tem uma fala assim: você mora lá no Engenho Novo, vou dar uma passadinha lá. Eu falo: não gosto de visita. Simpatia, meu Deus. Direto? É por isso que eu me sinto bem na Alemanha, com o alemão também é assim, meio na lata. Eu me sinto em casa quando eu estou na Alemanha, que os alemães são na lata mesmo. E se vier, é das 5 às 7. Não, assim, lá na entrada do prédio, viu? Nada de intimidade, vai ver meus livros, vai pedir Não é bem assim, não, tá, gente? Não, eu não gosto, assim, eu sou muito claro. A minha editora, eu tenho uma editorazinha, ela se chama Edições do Ogro. Por que do Ogro? Primeiro, porque eu também sou professor de história, e eu tenho um historiador que eu curto muito, que é o Mark Bloch, e ele, no livro dele, que ele fala sobre o ofício de historiador, ele diz que o historiador é um ogro, porque ele vive de carne humana. Aí eu acrescentei, escritores e artistas em geral também são ogros, porque eles vivem do humano. O humano é o nosso combustível para continuar seguindo em frente. Né? E aí a outra, porque a segunda esposa, ela vivia dizendo que eu era um ogro. Não porque eu era feio, mas porque se eu achasse que o seu vestido é feio, eu com muito carinho, obviamente, dizeria que esse vestido não está bacana. E ela achava que isso era falta de educação, mas é sinceridade. Né? Ela podia também dizer que eu sou feio, eu não me... Porque a verdade tem que ser dita, ela dói, né? A verdade não é legal, mas ela dói, é melhor que o cinismo. Mas não era um ogro. É um ogro, aí virou Edições do Ogro. E para fechar com chave de ouro, um amigo meu, eu falei, estou em dúvida se vai ser Saga Edições, muito bonito, né? Ou vai ser Edições do Ogro. Aí ele me fez um logo, uma carinha de um ogro, resolveu a parada. Né? A Edições do Ogro está aí. E eu sou um legítimo ogro mesmo, não tem nenhum... É igual as crianças, essa história que ela contou. Uma vez eu tenho um livro chamado Felicidade Não Tem Cor, que é um menino que quer ficar branco, que não aguenta sofrer preconceito. Aí, quem conta a história é uma boneca de pano negra. E aí, uma menina lá, esse livro foi lido numa escola em Belo Horizonte, e a menina veio, mandou uma cartinha, dizendo que gostou, papapá, pipipi, popopó, mas boneca não fala. Aí eu respondi a carta, né? Mandei um livrinho, que eu tinha essa mania de mandar um livro junto, com um bilhetinho, onde eu botei assim, a boneca é minha. Tá aqui, gente, o selinho é esse aqui, ó. Eu vi uma frase um autor mencionou uma frase do Tchekhov, que ele fala que o autor não tem que dar resposta, ele tem que fazer a pergunta corretamente. Se eu falo assim, mas a boneca não fala, neném, não. Eu falei, a boneca é minha. Eu não dou resposta, deixo a pulga atrás da orelha dela. Porque, cara, eu acreditei em Papai Noel até 12 anos, não fiz mal nenhum. Aí, concordo plenamente. Porque eu e minha irmã tinha umas maldades que queria fazer com o Papai Noel, mas ele nunca apareceu para sofrer, porque a gente ficava tocaiado atrás da poltrona, para quando ele chegasse meia-noite, para botar o presente no sapatinho, a gente dá um bruta susto nele. Não. Sabe que e ele sempre deixou para chegar mais tarde, quando vocês já estavam dormindo. Pior do que isso, Papai Noel dava perdido na gente. Nunca trazia presente. Só que ele era um cara muito educado. Eu tenho o maior respeito para o Papai Noel, porque ele deixava um bilhetinho dentro do sapato, com papel de pão. E o gozado é que a letra era igualzinha do meu pai. Sabe?
Pô, meu pai, assim, pô, Papai Noel é um cara consciencioso, olha lá. Ele não escreve um bilhetinho com a letra dele, copia a letra do meu pai porque eu tenho intimidade com o meu velho, né? Não tem mal nenhum em você. Uma forma de chegar ao coração, né? Está usando seu pai para comover claro. você. E, na verdade, anota aí, a gente só concretiza depois de sonhar, não o contrário. É verdade. Por falar em concretizar, Júlio, você sabia, você não sabe, eu vou dar uma notícia aqui de primeira mão, você não sabe. Opa! Olha, a nossa colega contadora de histórias aí, a Silvia, vai ser homenageada daqui uns dias, sabia? O prêmio Baobá, você não sabia, mas eu estou contando para você em primeira mão. Pois é, gente, olha que coisa. Eu fui indicada pela Rede Brasil de Contadores de Histórias e essa indicação foi aceita. E eu vou estar lá no Ceará e para mim vai ser muito emocionante porque meu avô Chico Beca e minha avó Maria vieram do Ceará aqui para o Rio de Janeiro naquele tempo de navio e fizeram aqui uma família. E agora meu tio, que eu adoro, eu sou apaixonada, eu tenho um tio que é padeiro e meu tio, assim, eu venho de uma infância muito pobre, né? E a gente também não tinha presentes, aquela coisa assim, Natal você ganha um sapato, olha que legal! Você ganha um macacão, né, um vestido, né, uma roupa, né? E até o Natal a gente até conseguiu um presente, eu e minha irmã, de tanto que a gente encheu o saco. Mas, e o meu tio me deu o meu presente de infância, que eu falei para o Júlio que eu ainda vou escrever a história, que foi um guarda-chuva de florzinha, combinando com uma capa de chuva de florzinha. Daquele dia em diante, eu ficava rezando para chover. Por isso que eu gosto tanto de Deus chuva. do céu! Esse tio tem que vai para aquele lugar quente, viu? Meu tio, e Júlio, ele mora no Ceará, né? Ele está morando lá, porque meu tio, assim, uma pessoa fantástica, ele é padeiro, né? Então, a vida inteira dele, ele foi... É o que eu falo, né? Isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o espírito. E meu tio sempre foi um espírito livre. Então, meu tio morou no Amazonas, fazendo pão, foi contratado para trabalhar lá, depois voltou para não sei aonde, fazendo pão, fazendo bolo, e aí agora ele se aposentou e ele escolheu onde vou morar. Estou aposentado, onde vou morar? Aí ele voltou às origens dele e está morando lá no Ceará. Depois de ter passado. Foi para São Paulo, aí casou lá, teve filhos lá, teve filhos aqui no Rio, e agora ele está lá, e eu já falei para ele do prêmio Baobá, e ele falou: minha filha, você tem que dar um jeito de pegar um ônibus e vir aqui na minha cidade. Eu falei, Júlio, já tem que pensou contar você? a história aqui. Hein? Júlio foi de trem para o Rio. Os parentes da Oi, Silvia vieram de navio, já pensou? Vieram de navio. O dicionário informal do mineiro só tem uma palavra: trem. Trem é para todas as agilidades. Qualquer coisa que você for falar é trem. De navio. Não. Naquela época, não, minha mãe veio, né? Ela trabalhava de empregada, né, doméstica dentro do navio, cuidando de criança, de babá, uma vida bem sofrida, né? E eles chegaram aqui e fizeram uma história, tiveram muitos filhos, né? Minha avó, além de ter os filhos dela, ainda pegou criança para adotar. Ela agora não está mais aqui com a gente, está no céu, com certeza. E minha avó dizia, batia no peito e falava assim: não criei filho vagabundo. Todos os meus filhos são trabalhadores. Então, ela morreu com essa alegria, né? De ver que todos os filhos dela, não importa em que trabalho fosse, uma é empregada doméstica, outra é babá, outra, não importa. Todos eles eram honestos. Então, ela morreu com esse orgulho de ter criado filhos honestos. Ninguém deu para ladrão. E a gente, vó, tá certo. É verdade. Silvia, você sabe a nossa que colega a minha mãe quer fazer um comentário aí. Fala. Sim. Não, assim, a minha mãe... Um comentário, fale, Emílio, depois... Ela falou de honestidade, eu lembrei da minha mãe, que eu fiz uma biografia, eu sempre, a vida inteira lembrei disso, porque quando eu mudei para cá, eu era muito criança e não tinha essas casas Bahias da vida para comprar móveis. Aí, num bairro lá, tinha um judeu, seu Abraão, que vendia móveis. Aí, toda semana, ele ia lá com um cartãozinho para receber a prestação. Aí, ele chegava lá, um dia eu estava sentado na porta lá do barraco, aí ele chegou... fez um cafuné na minha cabeça, na minha gaforinha, olhou e falou assim: você tem que se orgulhar muito da sua mãe. Ela é uma mulher honesta. Eu não fazia muito sentido o que era honesto, não, mas eu senti que era coisa boa. E aí eu falava para todo mundo que minha mãe era honesta. Minha mãe é honesta, minha mãe é honesta. Porque isso, assim, perdeu-se essa coisa, sabe? Parece que é até ofensivo dizer que o cara é honesto. Porque aqui no Brasil, eles botam sinal de igual e acham otário, né? Não, ser honesto é uma coisa que dignifica qualquer ser humano, independentemente da grana que ele tenha. A honestidade é a condição sine qua non de um ser humano se olhar para frente com a cabeça erguida. Né?
E isso eu aprendi Deitar com no ela. travesseiro, tranquilo. Dá um sono bacana quando você é honesta, viu? Claudinha. Ai, Claudinha. Na verdade, a gente vê que os valores estão bem diferentes, né, hoje. Mas eu queria trazer uma experiência que a gente vivenciou na segunda-feira, ontem, na verdade, porque nós contamos história em hospital, mas tivemos a experiência de levar voluntários para fazer uma contação de uma creche. E uma das voluntárias resolveu contar a história do Chapeuzinho Vermelho diferente para um grupo de crianças mais velhas, de 5 em diante. E aí, quando ela começava a contar, e ela dizia que Chapeuzinho Vermelho ia estar com o lobo, então o lobo sempre vem, através das falas das crianças, de uma forma ruim. Só que ela inventou um lobo que dançava rock. Começou a chamar o lobo de ronron. E as crianças não entendiam por quê, mas todas vieram sempre com aquelas mesmas coisas. O lobo comeu, o lobo fez isso, o lobo fez aquilo. Então, quando ela traz de uma forma alegre e começa a dizer que o lobo estava dançando rock com a avó, e elas se deparam com isso, e aí tocam a música de Rita Lee. Então, quando a gente leva a história, gente, para uma proporção maior, que a gente leva não só a música, mas a gente traz essa interpretação de uma forma mais lúdica, a gente consegue levar essa imaginação que agora já não está tão, como dizer assim, crescente, né? A gente percebe que eles vão sempre na mesma condição, sem ir além. E nós, narradores, contadores de história, temos essa grande função de transformar essa imaginação. Então, assim, dentro da Viva, a gente não ensina método, não ensina modelo, não ensina forma, mas está aqui, presenciando, ouvindo, é para cada um, assim, cada dia, assim, aumentar esse repertório, esse linguajar, essa forma de se inteirar com as histórias. Então, assim, é um agradecimento a vocês por tudo isso. Claudinha, aproveitando essa sua fala, nosso amigo Júlio, você sabia que nosso amigo Júlio também contou uma história às avessas? São mais de 200 livros que ele tem, ele nem lembra, mas olha aqui, essa aqui, ó. Não é a princesa e o sapo, não, é o sapo e a princesa. Que legal. Essa eu não conheço, Júlio. Conta, Júlio. Na verdade, essa aí é o seguinte, eu tenho um amigo que é um ilustrador, que é muito meu amigo, o Sal Mudança, e a gente fez 26 livros juntos, pelos meus cálculos. E ele tinha uma mania assim, muito peculiar que eu gostava, que ele trazia as ilustrações prontas e eu dava sentido às ilustrações que criavam uma história em volta. Aí, uma vez, a gente tinha acabado de fazer um trabalho para a FTD e ele trouxe eu estava lá, ele estava fazendo não sei o que nas ilustrações, e aí eu comecei, não sei porquê, você tocou nesse assunto, eu lembrei. Eu fiz uma história de Chapeuzinho Vermelho, onde o lobo reclama do papel dele, porque, na final de contas, ele é um carnívoro. Ele está seguindo a natureza dele. Não há maldade em ele querer comer. O azar é que a Chapeuzinho apareceu onde podia ser um pedaço de carne de porco, um passarinho, né? Aí a editora gostou da ideia, aí fiz uma coleção que está destratada hoje em dia, esse é o outro lado da história. Aí eu peguei o Chapeuzinho, né, que foi o primeiro, depois eu peguei a Galinha dos Ovos de Ouro, que critica a ganância do quem conta a história, é como se fosse um trailer policial. A galinha está contando uma história, está prestes a ser assassinada pelo dono, e ela conta como chegou até aquela situação, e no final ela reclama que, poxa vida, a ganância é má conselheira, né? Depois tem os músicos de Bremen, que no final o burro diz que acabou os 4 fabulosos de Bremen, né? Que ele não vai mais carregar a banda nas costas, vai entrar com uma carreira solo. Né? E finalmente tem o Sapo e a Princesa, onde o sapo vira príncipe e ele gostava mesmo de ser sapo. Porque quando ele era sapo, as pessoas gostavam dele porque ele era um sapo. E não porque ele é bonitão, tem cabelos e olhos azuis, e até aquela cínica e falsa da princesa só deu um beijinho nele porque queria o anel de ouro dela. Né? Então ele gosta mesmo de ser sapo. Porque eu acho legal você mexer com a cabeça das crianças. E os clássicos, eles te permitem isso. Você pode contar a história de incontáveis maneiras. Aliás, elas são contadas de incontáveis maneiras, né? Porque isso que eu fiz com o Salmo dos irmãos era sobre os irmãos Grimm. E, assim, os finais das histórias que nós escolhemos são diferentes do que você, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho na versão dos irmãos Grimm,
Eles é que colocaram o caçador. Porque na versão do Perrault, acabava com o lobo detonando a Chapeuzinho. E aquela famosa moral, você não deve se meter onde não é chamado. Aí eles acharam meio assustador e botaram o caçador na história. Né? A versão de Cinderela dos Irmãos Grimm é um filme de terror. Né? Ela acaba casando com o príncipe, mas os passarinhos que são os aliados, não tem bruxa, fada madrinha. Os passarinhos que são os aliados dela, que faz a ponte entre ela e a mãe que está no céu, eles veem as irmãs da Cinderela estão vendo o casamento, e elas vão primeiro, os passarinhos comem o olho do lado direito. Depois, como o olho do lado esquerdo. Isso é uma delícia para a criança, mas tem pai que vai ter trauma aí a vida inteira. Né? Tem pai que está ficando traumatizado com a palavra, você bota a palavra no livro, tem autor que vai até para a Inquisição, o negócio está feio, viu? Você sabe que eu fico até preocupado com esses negócios, essas censuras, mexer no texto da Fantástica Fábrica de Chocolate e outras coisas que tais, porque o grande perigo da arte é não ninguém se interessar mais na arte, exatamente por isso. O grande perigo da arte é se tornar absolutamente irrelevante. Você mexe tanto, futuca tanto, e no final, tanto faz arte ou não arte. Não é nada, fica inodoro, é um pedaço de tofu. Né? Júlio, você está falando em arte, em história aí, parece que a Silvia tem uma sereia nesse meio. Ela andou... Pois é. Vou mostrar para vocês, é uma sereia. Ai, eu já conheço. Eu até já contei aqui, acho que foi aqui na outra live que eu fiz aqui para o Viva. Exatamente. Que é a sereia de Copacabana, acho que vocês já conhecem. Conhecem? É. Então, essa história é engraçada porque eu contava uma história de uma sereia que era muito triste. Chegava no final, eu falava assim, e é por isso que as sereias cantam. Elas cantam os amores perdidos e cantam assim. Aí ficava aquele pesado, sabe? Acabava a história, todo mundo assim. Aí os alunos, né? Eles têm essa liberdade de falar, e eles falavam assim, ai, tia, que história, hein? Triste, hein? Não gostei não, hein? Queria um negócio mais alegre. E eu acredito que a gente não possa mudar a história, né? Que eu acho que a gente tem que respeitar a história. E tem história triste, tem história alegre, tem tudo quanto é história. Então, eu fiz a continuação, que é essa aqui, ó. A Sereia de Copacabana, que foi publicada pela editora Ogro. Vou botar aqui para vocês verem, olha que bonitinho. Que é a editora do Júlio Emílio Braz. E tem ilustrações belíssimas, vou mostrar para vocês, do Rogério Saldi, ó, que conta a história de uma sereia que saiu lá do Japão, porque ela estava esperando 300 anos pelo namorado, e o namorado não aparecia. Então, uma hora, como toda mulher empoderada, ela falou, chega, não vou esperar mais nada. E saiu cantando assim, ó. Eu vou cantar um pedacinho, vocês cantam sereia. Ela foi cantando assim. Eu morava na areia, Sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia. com aperto de mão, ó sereia. E aí ela chegava na praia, toda a praia que ela via, todo o mar, ela olhava e não gostava. Ela vivia chateada, dizendo assim, ó, ai, não gostei daqui não. Essa praia é cheia de recifes e corais, não quero! E continuava nadando e procurando. As estrelas do céu correm. Sereia, Eu também quero correr. sereia, Elas correm atrás da noite. Sereia. E eu atrás do bem-querer. Ó sereia. Sereia. E assim ela foi nadando, nadando, dobrou o Cabo da Boa Esperança e chegou em águas bem quentinhas. Chegou num país maravilhoso, sabe? Que ainda está se descobrindo. Um país chamado Brasil! Brasil! E nadando mais um pouco, ela chegou à praia mais famosa do mundo, olha só. A praia de Copacabana. Olha que linda. Ela achou aquela praia linda no mundo inteiro. Ela nunca tinha encontrado uma praia tão bonita. Quando ela encontrou aquela praia, ela foi logo dizendo, já sei, serei a nova sereia de Copacabana. Tum, 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 Copacabana! Tum, 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 Copacabana! E aí ela se preparou, como toda sereia, arrumou o cabelo, colocou uma flor bem bonita, esperou a noite chegar, ó, uma noite cheia de estrelas, ó, e começou a cantar. As estrelas do céu correm.
Sereia, Eu também quero correr. sereia, Elas correm atrás da noite. sereia, E eu atrás do bem-querer. Ó sereia. sereia. Só que no lugar de aparecer um príncipe, ou até mesmo alguém para conversar, quem apareceu? Um sereio. Não foi o sereia. Foi o lixo da praia, olha. Porque tem Não. gente que vai à praia e tem a cara de pau de jogar o lixo na areia, acredita? Toma seu refrigerante, deixa a latinha na areia. Pode um negócio desses? Não. Canudinho, joga na areia. Plástico na areia. Vocês já viram isso? Alguém aqui da live já viu? Uma praia assim, cheia de lixo? Você já viu, Júlio Emílio Braz? Silvi. Eu Já catei, viu, né? Gilberto? Uma praia assim, cheia de lixo nas suas férias? Muita, né? A sereia ficou revoltada, né? O que ela fez? Na mesma hora, ela catou todo aquele lixo. Ai, meu Deus do céu, isso é absurdo! Uma praia tão bacana! Fez uma coisa que todo mundo deve fazer, que é a reciclagem do lixo. Depois pensou que no dia seguinte ela iria embora, porque não ia ficar morando numa praia cheia de lixo. E aí ela cantou mais uma vez para se despedir. As estrelas do céu correm. Sereia. Eu também quero correr. Sereia. Elas correm atrás da noite. Sereia. E eu atrás do bem-querer. Ó sereia! E, de repente, no meio daquele monte de lixo, quem apareceu? Um barquinho. E ela pensou, ai, já sei, tomara. E no barquinho tinha um rapaz, sabe? Um rapaz muito... O que vocês acham? Alto. Baixinho. E também ele era muito Fortão. Gordinho. gordinho. Mas ela se importava, não. Ela achou aquilo lindo. Olha que rapaz lindo. Parece até o Júlio, né? Olha. Não, meu Deus. Aí, o que ela fez, né? Ele foi conversar com ela. Primeiro levou um susto. E depois ele pensou assim, já sei. O que é isso, meu Deus do céu? Era um lixo. O telefone tocou, mas não tem problema não, tá? Esquece. Aí, o que ele falou? Ele foi atrás do lixo. Na verdade, ele era um ambientalista e convidou a sereia para trabalhar com ele. E eles saíram pelo mundo todo, ó, falando da importância da gente transformar o lixo em resíduos, da importância da gente cuidar do lixo, né? Deixar tudo muito bonito, muito limpo, porque o que a gente faz para a natureza faz para a gente também. E eles saíram cantando pelo mundo assim, ó. Eu morava na areia, Sereia, me mudei para o sertão, Sereia. aprendi a namorar Sereia. com um aperto de mão, ó sereia. E ficaram muito felizes, como a nossa felicidade, sabe? Que um dia é boa e outro dia é melhor ainda. Palmas para a história. Sabia que tá saindo na Alemanha esse livro. É? Tá saindo uma versão dele em Tá, alemão. em ó. alemão. Legal. Em Interessante. homenagem às Sereia de crianças de Copacabana. Berlim, né? Não, de Berlim, não, de Frankfurt. Né? Que Elas lindo. adoraram, vocês precisavam ver a reação delas, que eu fazia essas brincadeiras, né? Elas caíam no chão rindo, elas se soltavam, e os professores falaram para mim, esse menino que o Júlio falou, é até de outra história. Antes de eu entrar para contar, a professora falou assim, olha, não fica preocupada não, que de repente a gente vai ter que tirar o menino, porque ele não fala alemão, ele não se sociabilizou, e não sei o quê, e não aconteceu nada disso, né? Eu falei, não, tudo bem, ela... Só que ele ficou na história, brincou, se divertiu, foi bem bacana. E o José Matos quer falar, vem. Ai, seu Zé, Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Júlio. Como é que você foi parar na Alemanha? olha, rapaz, a minha vida tem uns negócios assim que tudo é coisa de pobre, tudo é difícil. Né? Por exemplo, quando eu ganhei o prêmio vamos lá, Alemanha, tem a Feira de Bolonha. E aí a fundação, ela prepara um espaço, que ela tem um espaço na Feira de Bolonha, que é a maior feira de literatura infantil do mundo, e eles levam alguns livros, algumas editoras levam os catálogos, aí o livro Crianças na Escuridão, que eu gostaria de ter aqui, mas de manhã eu fui na escola, uma escola religiosa, e eu falei que era do meu acervo.
mas eu falei tão bem que é o meu livro favorito que algum aluno simpático, bacana, do 7º ano, levou para casa e posse ilegítima do livro, eu sanciono, né? Porque, de repente, o cara vai ler, vai mudar a vida dele todinha, né? Então, eu sou esperançoso, sou botafoguense, tem que ser esperançoso. Segue o livro. E aí, o livro estava lá, aí apareceu uma ONG da Suíça, chamada Terre des Hommes Suisses, que tinha um braço literário, um fundo chamado exatamente Baobá. Esse fundo bancava a publicação de livros numa coleção chamada Baobá, cujo propósito era que a criança suíça tivesse uma visão não apenas na literatura da Europa e da Suíça, mas do mundo inteiro. Então, eles publicavam livros de autores de várias partes do mundo. Aí a mulher tinha uma definição, um resumo do livro em inglês, ela achou interessantíssimo, e entrou em contato com o pessoal da fundação, que passou o contato da editora que publicava no México, não foi nem no Brasil. E aí eles entraram em contato direitinho, eles gostaram do livro. Aí, como eles não tinham dinheiro, eles entraram em contato com outra ONG chamada Pro Helvetia, que bancou a tradução do livro. E o livro saiu em alemão. Como essa ONG não tinha uma editora, agora eles têm. Eles hospedavam a coleção em editoras da Europa. Tanto é que essa primeira edição foi hospedada numa coedição entre a editora São Gabriel de Viena e a editora Nigel e Kinch da Suíça. Fizeram uma coedição, né? Difícil depois foi entrar em contato com a editora brasileira para eu assinar o bendito contrato. Mas saiu e o livro fez sucesso. No ano seguinte, ele ganhou, em 97, ele ganhou 3 prêmios na Europa. Ele ganhou o Brauer Bildschlang, que é um prêmio da Suíça, ganhou o Austrian Children's Books Award da Áustria, e ganhou um que eu só sei falar em português. Em alemão eu não consigo. Não, assim, é gigantesco o nome. É Prêmio de Literatura Infantil e Juvenil do Escritório de Assuntos Estrangeiros do Senado Alemão em Berlim. Ui! Isso em alemão é impronunciável. Não. Então, assim, foi muito legal. A segunda língua onde eu sou mais lido depois do português é o alemão. Eu vou muito lá. Eu confesso a você que fiquei literalmente apaixonado por eles, porque eu sou a favor de disciplina, organização e compromisso. Eles têm isso de sobra, né? Eu adoro, curto quando eu vou lá. Eles me curtem. Até vou confessar aqui uma coisa, que em 97, no auge dessas premiações, alguém me sugeriu que eu mudasse para lá e eu fiz aquela coisa que eu não deveria ter feito. Eu me preocupei com a minha família. Aí voltei para o Brasil. Eu ia ser o negão mais alemão que vocês podiam conhecer. Eu me sinto em casa, sabe? Assim, o meu temperamento tem muito a ver com eles. Né? Eu gosto dessa coisa assim de compromisso. Eu sou o idiota que uma vez foi para Viamão para uma palestra no Colégio Marista. Eu cheguei um dia antes. Até hoje eu lembro, estava eu, divulgador, na porta do colégio, e eu falei, nossa, essas crianças estão tão quietinhas, né? Aí, e nada de acontecer, não, que silêncio, o diretor deve ser o cão chupando manga. E aí, daqui a pouco, passou um moleque de bicicleta, ele passou, depois ele voltou, olhou para trás, o senhor não é o escritor do livro? Eu falei, qual livro? Aí ele falou o nome do livro, sim, eu sou o Júlio Emílio Braz. Aí ele falou, o que o senhor está fazendo aí na porta da escola? Aí eu falei, eu vim fazer a palestra. Aí ele, hoje? Aí ele falou assim, ô moço, hoje é feriado municipal aqui em Viamão. Mas eu não moro em Viamão, quem tinha que saber era o gaúcho que me levou, né? Tá? Com certeza. Mas eu sou assim, eu sou aquele cara que fica esperando as velhinhas da van para chegar no Teatro Municipal para finalmente começar a peça. Porque eu chego na hora. Sabe? Os caras me detestam, porque eu chego na hora, eu sou chato com esses negócios. Porque quando a primeira vez que eu fui na Alemanha, eu passei 15 dias correndo atrás do trem. Que eu não levava fé naqueles horários malucos. Então, eu gosto, assim, mas foi muito legal. Até a edição, você sabe que a edição mexicana, eu fiz uma negociação melhor que a editora. E quando a editora vendeu para os mexicanos um outro livro meu, ganharam $500 de advance. Eu, sentado na minha casa, depois do almoço, o cara ligou para mim e me ofereceu 2.200 pelo Criança na Escuridão. Falei, para que eu vou fazer com a gente? Eu sou um bom agente. E quantos livros seus já foram publicados lá na Alemanha? Agora vai partir para o terceiro, que saiu primeiro o Saguairu, depois saiu Criança na Escuridão, agora, no ano que vem, sai Pretinha Eu. E saiu também, aí é da minha editora, não foi eu que escrevi, o livrinho da moça aí, A Sereia de Copacabana, né? Está saindo em alemão por lá,
sabe? Ela fez, ano que vem ela volta, aí a gente está vendo, negociando lá com a mulher da editora, se ela quer mais algum, né? Todo mineiro é um comerciante, você sabe disso, né? Nós temos alma de salim, né? Em homenagem a vocês, eu estou comendo pão de queijo. Mas, olha só, agora, isso não é homenagem, é maldade. O mineiro não pode, esse pão de queijo é bidimensional, não é tridimensional. Ah, louco. Não, assim, vou ser sincero contigo, dizem que a frase é do Confúcio. Eu não sei, todo mundo diz que tudo é do Confúcio, mas tem uma frase que diz que depois que você transforma sua profissão, seu prazer em sua profissão, você nunca mais trabalha. Verdade. Eu não morro por uma boa história, eu vivo por uma boa história, né? E aí eu aproveito, roubo a história dos outros também. Aqui no Rio eu já sou conhecido por o autor urbano, porque todo autor gosta de carrão, né? De vez em quando não tem jeito, eu vou de Uber, eu vou de carro da editora, mas o que eu gosto mesmo é ir para as palestras de ônibus, de trem, de metrô. Quando eu vou em Niterói, eu vou de barca, porque a minha matéria-prima são as pessoas que estão dentro dessas coisas, o ser humano. Exato, Aí eu faço, minha mãe passou a vida inteira, morreu reclamando, que eu tenho a mania meio estranha de ficar ouvindo a conversa dos outros. A Silvia nos alertou sobre isso, disse que você e sua cadernetinha, eu estou imaginando, né, Silvia? Você já pensou? Eu avisei, não. Inclusive, vou até contar uma coisa para vocês. A gente fez esse livro aqui juntos, ó, que é o Perdidinho, que tem a ilustração da Doroteia Vale. Doroteia Vale. E esse livro foi feito assim, ó. A gente tem uma sobrinha neta que, na verdade, não é minha neta, ela é filha da minha filhada, e ela é inteligentíssima. E aí ela estava reclamando da mãe, ela fala as coisas, né? E aí eu falei, vou te contar uma história. Ela é fofoqueira. Aí eu fui e contei uma história de um peixinho que estava perdido, procurando pela mãe, e que aí no final a mãe tinha, na verdade, tinha ido fazer uma festa surpresa para ele. E aí eu contei, né? E quando acabei de contar, a criança fez aquela célebre pergunta, aquele célebre pedido. Conta de novo. Só que eu inventei na hora a história, né? Eu estava ali tentando resolver o problema da tristeza dela e tal, com a história. Aí eu falei, ai, Tetê, eu não sei, eu não sei se eu vou conseguir contar. Aí o Júlio saca ali o bloquinho. Está tudo anotado aqui. Vai contar de novo, sim, daqui. E aí foi esse livro, que é a história do Perdidinho, ó. Vou contar para vocês rapidinho. Esse é para os pequenininhos, ó. Esse aqui fala dessa saudade que a gente sente da mamãe e do papai. Então, era uma vez um peixinho, ó, que um dia estava lá no fundo do mar e viu, olhou para um lado, olhou para o outro, cadê a mamãe? Ele começou a procurar, mamãe, 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 e a mamãe nada. Então, ele se encheu de coragem, respirou a respiração dos peixes bem fundo e foi procurar, ó. Procurou por tudo quanto é canto, embaixo das conchinhas, na areia, em tudo quanto é lugar, e nada de achar a mamãe. E ele ficou triste, pensando, como poderei viver sem a sua companhia, sem a sua companhia. De repente, ele viu vários peixinhos, ele se animou. De repente, eles viram a minha mãe, e aí ele chamou por eles. Ei, peixinhos, vocês viram a minha mãe? E os peixinhos, nada, não tinham visto nada. Ele ficou muito triste e continuou pensando, eu queria tanto encontrar minha mãe. Como poderei viver sem a sua companhia, sem a sua companhia. E ele já estava desistindo, quando bem no meio do caminho, olha esse aqui, gente, quem é esse aqui? Fala para mim. Tubarão. Tubarão. Tubarão, uma bocarra enorme. Ele lá de longe foi tentar falar com o tubarão. Ei, tubarão, você viu a minha mamãe? O tubarão abriu uma bocarra enorme e falou, não! Nossa, ele saiu correndo. Ai, que nervoso. E continuou procurando pela mãe. Como poderei viver sem a sua companhia, sem a sua companhia. Foi então que ele encontrou quem é esse aqui, ó?
Caranguejo. 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 Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. E aí? Ora, palma, palma, palma. E depois? Pé, 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 pé. Ora, roda, 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 roda. roda, Caranguejo caranguejo, peixe é. peixe. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha, palma, 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 palma. Olha, pé, pé, pé. Olha, roda, 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 caranguejo peixe é. Ele já estava até esquecendo de perguntar pela mãe, brincando com o caranguejo, mas ele lembrou: opa, cadê a minha mãe? Ei, caranguejo, o senhor viu a minha mãe? E o caranguejo: não. E ele continuou, porque ele não ia desistir assim. Estava tão triste, coitadinho. Aquele mar era tão grande, ficava maior ainda sem a mamãe. Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia, sem a sua companhia? Foi então que ele encontrou outros bichinhos das águas. Ele encontrou esse aqui tem. É a lagosta? Lagosta, E né? esse aqui, esse azulzinho aqui em cima? É o golfinho. Um Golfinho. golfinho. Esse aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver. Bem pequenininho. Camarão. Esse é o camarão. É um cavalinho, tem um cavalinho aí no meio. Aqui, ó. Tem um Ah, é, ó. cavalinho. Ah, o cavalo Ó, marinho. estrelinha. Estrela do mar. Ó, A tartaruga. tartaruga. E esse aqui, quem é esse aqui? O É polvo. o polvo, né? O polvo unido jamais será brincadeira. Aí Ó. ele continuou procurando. Vou ficar quieta, né, Júlia? Ó. Continuou procurando e chorando, porque todos eles disseram a uma só voz, voz de peixe, voz do mar: não vimos a sua mãe? Não, tadinho. Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Mas Deus é tão bom. Numa das curvas do caminho, olha quem ele encontrou. Mamãe! Mamãe! Como é que você me deixou aqui? Mãe, calma, meu filho, calma. Você esqueceu? Hoje é o seu aniversário. A mamãe foi preparar uma festa para você, olha. E todo mundo está convidado. E a sereia entrou com um bolo e todo mundo cantou. Parabéns para você. Como é que é, gente? Nessa Muita Muita felicidade. Muitos anos de Muitos vida. anos de vida. Viva! E aí o peixinho agradeceu, falou: mamãe, eu adorei essa festa. Olha, adorei. Mas, por favor, faz mais isso não. Não me deixa aqui nesse marzão tão sozinho. Senão, como poderei viver? Como Poderei viver sem a sua companhia, sem a sua companhia. Palmas para a história. Ó. Foi esse aí que o ucraniano gostou, viu? Claudinha, você está por aí, Claudinha? lá, sim. Claudinha, você estava falando, mas o Júlio comentando sobre o protagonismo afro. O Júlio já fez uma recontagem. Olha o que eu achei aqui nas minhas coisas. Olha só. Essa aí é do Salmo. Júlia, eu quero saber dessa. Conte aí. Não, essa aí foi o seguinte. não eu posso falei que o contar, Salmo não. é muito doido, né? E aí um dia nós nos encontramos num shopping para falar de livro, coisa e tal, e ele trouxe a última loucura dele. Ele resolveu criar uns desenhos, recortar, arranjar um lençol, pendurou na parede, apagou a luz e jogou uma lanterna em cima do desenho. Aí a sombra ficou no lençol. Ele fotografou cada uma das ilustrações, trouxe e falou assim, eu criei essas ilustrações aqui, será que você pode dar sentido, fazer um livro com elas? Aí eu olhei e tinha uma das ilustrações, logo das iniciais, tem uma ilustração que parece uma aldeia africana. E há tempos eu queria criar um coletâneo de lendas africanas. Então, eu olhei para as ilustrações e escolhi, pesquisei, um monte de lendas africanas que tivessem a ver com os desenhos que eu estava vendo, né? E eu fiz um apanhado, não fiz só de um determinado lugar, né? Eu fiz, tem do Mali, tem de Angola, várias partes da África, porque ainda hoje as pessoas têm a tendência de achar que a África é uma coisa só, né?
Outro dia, se fossem só pessoas, eu ficava até tranquilo. Mas outro dia, eu e meu amigo Rogério Andrade Barbosa, que é outro pesquisador, nós estávamos rindo, porque ele pegou um livro de uma editora muito grande, inclusive. Ela relançou um livro do Câmara Cascudo e na contracapa tinha um texto, né? Aí ela estava dizendo, esse livro aborda temas, mitos e não sei mais o quê, de 2 países muito importantes, Brasil e África. Quando é alguém, o autor se equivocou, mas um editor que passa a mão de autor, editor, revisor, um monte de gente leu aquilo, isso foi para o mercado assim. A África não é um país, é um continente com 57 países. Entendeu? E aí eu fiz isso assim, peguei um apanhado, saiu pela editora FTD. Ele também é outro prêmio que eu sempre esqueço, que ele faz parte do White Ravens, que é uma lista de honra do IB. Todo ano eles emitem com os livros mais importantes do ano. E esse livro faz parte da lista daquele ano, acho que foi em 2016, 2015, uma coisa assim, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer isso, eu acho legal quando ele vem. Uma vez, ele foi contratado pela DCL para fazer uma ilustração de uma sobrevivente de campo de concentração nazista. Eu nem sei qual era a história, mas o que ele fez? Ele foi fazer o desenho, sabe aquele maçarico que a gente usa para, inclusive, fazer creme brulee? Aquele pequenininho? Eu tenho. Ele fez ilustrações com papel queimado. Ele fez os desenhos com papel queimado. Mas a mulher é de campo de concentração nazista. Quando ela viu os desenhos e viu queimado, ela lembrou do forno crematório. Claro. E recusou as ilustrações. Aí ele me deu as ilustrações, né? Eu até tive que dar uma aula de história para ele, porque ele assim, é um grande ilustrador, mas história zero. E ele, foi isso. Aí eu peguei os desenhos e aproveitei os desenhos para criar um outro livro chamado Dona Gorda, que é a história de uma árvore que acabou de morrer numa queimada na Amazônia, e ela conta a história a partir dos desenhos. Aí só tem que fazer mais um desenho para fazer uma amálgama da história. Então, assim, esse livro... Aí eu tenho, depois, sabe aquele negócio? Com a Lei 10.639, de 2003, as editoras começaram a pedir mais livros, eu comecei a fazer outras coletâneas. Tem Histórias da África, que vai sair uma nova edição lindona, com desenhos do Douglas Lopes, vou lançar na Bienal de Porto Alegre. Tem esse aqui, que são para crianças, 5 Fábulas da África, né, que saiu pela minha editora. É até engraçado, porque os desenhos são da edição anterior, que era da Leia. Aí o pessoal falou, mas é tudo igual, porque a Leia não tinha dinheiro para pagar o direito autoral. Aí o mineiro diz que é sempre melhor um mau negócio com uma longa contenda. Aí o que acontece? Eu aceitei os arquivos e reimprimi, só troquei o logo aqui embaixo, né? Mas até a ilustração é de um argentino, né? O Gustavo Damiani, é lindo os desenhos dele, né? E eles são lendas para criança. Por que a zebra é listrada? Por que o javali anda ajoelhado? Lendas para crianças da África. E tem outros assim, né? Esse aqui, por exemplo, é novo. Saiu na Bienal, é da Paulinas. Mas aí eu falo, é o protagonismo negro. Não tem nada a ver com escravidão, nem com racismo, mas os personagens são todos negros. Mostra aí direito, Júlio. Mostra aí. Mostra aí, Júlio. Na ponta dos meus dedos. Esse é lindo, gente. Vocês vão amar esse livro. É maravilhoso. É a história de um filho, né? Pode contar aí. Conta aí, minha senhora. Vou só resumir. É uma história entre mãe Dá um e spoiler aí. O spoiler. Sendo que o pai vai embora e o filho fica sozinho. E esse pai era um pai que viajava muito, não é isso, Júlio? O pai era professor de geografia. Geografia. E ele ganhou do pai dele um mapa. E aí ele falava que um dia ele ia visitar todos aqueles lugares. Aí tinha uma brincadeira com o filho, que é o narrador da história, de apontar as cidades que ele queria conhecer. Quando o pai fugiu, ele ficou com o mapa e foi crescendo e começou a procurar o pai naqueles lugares que o dedo caía. Só que no final ele descobre que o que ele estava procurando estava do lado dele em casa. Pois é, mas não conta mais. Eu não vou dizer o final. Não conta mais, não. Olha, Júlio, não conta mais o seguinte, até porque é o seguinte, nosso tempo já está vencendo, mas foi um aprendizado fantástico e a gente gostaria que, em nome da Viva, a Claudinha está do meu lado aqui, também faz parte daqui, a Lisete, todo mundo, em primeiro lugar, a gente pediu desculpa pelo ocorrido, mas foi um aprendizado enorme que a gente vai ver o que é na próxima. Estou acostumado.
E segundo, a gente fazer... são tantas coisas bonitas que nós vimos com a Silvia e com você aí, que merece um segundo momento com mais tranquilidade, e eu vou propor que depois a gente faça, na disponibilidade do tempo de vocês, que a gente faça um novo encontro, né, Cláudia? Porque são tantas coisas que tem aí que isso é fantástico, né? A gente fica assim, apaixonado por tudo isso. Júlio, quando a gente começou, eu estava falando justamente dessa questão do tempo, porque essa sala é um espetáculo de troca, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade e acaba que não entra para perceber quanto de conhecimento a gente troca, quantas coisas boas a gente acaba absorvendo. Então, quando ele fala dessa possibilidade de ter outro encontro, é porque, na verdade, quem está aqui sabe o quanto isso foi importante, quanto essas trocas, os livros, muita coisa eu realmente não conhecia, fico muito feliz, até porque quando é indicação de Regina Porto, eu acho que a gente está sempre às ordens, e porque a gente tem uma riqueza mesmo. Uhum. E a gente tem que, como narrador, a gente tem que ampliar, porque quando a gente reconhece que a gente não sabe muita coisa e que as obras que a gente lê muitas vezes podem ser adaptadas e virarem muito mais do que o que a gente vê e escreve, é porque a gente sente. E emoção é uma coisa que a gente precisa vivenciar, e foi aqui hoje. Então, assim, eu estou muito agradecida, tá? Eu acho que, como Salvador, a gente precisava mais conhecer a sua obra, porque a gente já conhece o trabalho de Sônia Rosa com a literatura negro-afetiva, mas eu acho que Júlio Emílio Braz tem TBIs. Concordo, plenamente. Concordo. Lisete, é com você. Eu ouvi Silvia, foi uma delícia. Silvia também é encanto. Professora. Você é encantadora. Eu amei ouvir você narrando as histórias, provocando a interação. Mesmo assim, numa sala virtual, você conseguiu isso. Foi delicioso. Gratidão. Eu já conhecia a Silvia, não conhecia o Júlio, mas achei que a parceria assim, está ficou linda. Está muito bom. Gente, adorei. Foi um prazer enorme. Assim, estou repleta de alegria e transbordando com o conhecimento de vocês. Realmente, como disse a Cláudia, a gente aprende um monte. Júlio, bebi do seu saber, isso foi muito bom, muito bom. Lisete? Silvia, aprendi muito, já tinha aprendido contigo. E acho que tenho muito para aprender, então, assim, se vocês voltarem, eu sou a primeira aqui, de carteirinha na fila. Lisete, eu vou contar um negócio para você, ainda ficou um veinho de fora aí, sabia? Pois né? Nós temos que pegar ele para uma tarde dessa, né? Agora, gente, eu acho que é importante que a gente trouxe também a questão da musicalidade, Júlio. E aqui em Salvador, Lloyd, a nossa coordenadora também, que está agora em Portugal, ela sempre faz paródias, e todas as vezes que a gente começa a contar história, a gente canta. Então, eu acho que merece uma musiquinha agora para a gente saudar vocês. Contar histórias é uma arte que se aprende e que encanta muita gente, sim, senhor. Que toca a alma, o corpo, o coração da gente, deixa o mundo diferente, é um ato de amor. Eu vou contar uma história para vocês. Vai começar. Era uma vez contador de histórias, eu quero ser, plantando sementinha, deixando florescer o sonho, a esperança e a alegria de viver. Opa! Olha, gente, obrigado. Né? Assim, eu devia ter prevenido, sabe, assim, porque eu sou de uma tradicional família de contadores de história lá de Minas. Né? Eu escrevi a etapa final, porque eu sou de uma família de contadores de história. Quando era criança, tinha até tio temático. Cada um falava um tipo de história. Tinha tanto tio que sabe que mineiro não tinha televisão, a gente se divertia como podia, né? E aí eu tenho primos que eu não conheço, e assim por diante. Eu tenho dois lados, né? Obviamente, como todo brasileiro, tem um lado branco e um lado negro. O branco eu nunca conheci muito, não. Agora que eu estou conhecendo, né? Mas, assim, aconteceu durante a pandemia algo parecido, né? Porque uma professora portuguesa trabalhou com um livro meu lá em Boston, numa escola que atende filhos de brasileiros. E aí ela me chamou lá para falar sobre o livro. Você sabe que eu acabei não falando tanto sobre o livro, eu falei sobre o Brasil.
né? Porque eles não conhecem, eles nasceram de pais brasileiros, mas eles moram nos Estados Unidos. E aí ela me chamou de novo no início do ano passado para falar, os garotos pediram para falar mais sobre o Brasil, porque ninguém falava, nem os pais, né? Por razões que muitas vezes a gente entende, né? E aí eu fui falar, fui de mansa prazer, apresentei o Brasil para as crianças. É legal isso, né? Porque assim, não somos a 8ª maravilha do mundo, mas também não somos o último detalhe. né? Nós somos um país normal, gigantesco, maravilhoso, né? Mas que precisa urgentemente de um gerente alemão. Sim, com disciplina, ordem, quais foram os traços que você definiu o alemão? Disciplina, determinação e compromisso. Se o alemão falar contigo que vai pegar na extração, está caindo neve, tu vai encontrar o cara soterrado na neve, mas ele está lá em pé, impávido, colosso, esperando. Eu amo as pessoas assim. Eu adoro o Rio de Janeiro, não sou contra o Rio de Janeiro, não, mas o carioca tem um negócio que é hilário. O cara te encontra e fala assim: passa lá em casa para tomar café, tá bom, não deu endereço. Isso mata um alemão, o cara foi se suicidar na esquina. Não pode, assim, tudo certinho. Eu gosto, em algum lugar, se eu acreditasse em reencarnação, eu fui alemão. Né? Porque eu adoro, eu me sinto em casa lá, assim, uma coisa muito estranha. Eu tenho que consultar um psicólogo. É muito a gente vai ter que pedir, ó, Júlio, Emília e Silvia em Salvador. A Silvia eu não sei, mas eu já fui em Salvador, viu? Já fui naquele Ibis lá do Rio Vermelho. Sim. Né? Aí adorei, assim, um lugar... As pessoas são muito diferentes, assim. Olha, eu ria muito toda vez que cruzava com o baiano. Porque, assim, olha, até os mais malandros são engraçados. Júlio, tu falaste que vens a Porto Alegre? Bem, eu vou estar aí no Rio Grande do Sul do dia 30, eu e ela. Do dia 30 ao dia 10, para a Feira de Porto Alegre, para a Feira de São Leopoldo, Cachoeirinha, ela vai estar em Guaíba. Nossa! Silvia vai viajar dessa, hein? Eu preciso saber desse roteiro. Eu preciso Estou tão feliz, ó. Fui ao Paraná, fui a Balneário de Camboriú, fui a Santa Catarina, vou para o Ceará, vou para o Rio Grande do Sul, e é isso, carregando as histórias. Vai voltar para a Alemanha, né? Vou voltar para a Alemanha. Fui na Alemanha, esqueci, fui à Alemanha. Na Alemanha, lá a gente foi a cidade assim, nossa, que acaba 6 horas da noite, já está todo mundo dormindo, que é uma delícia, tipo do interior, não é? Está sendo muito bom, porque eu trabalhava, eu era professora da rede municipal, então eu não podia, né? Eu até consegui, eu fui à Colômbia, eu fui ao México, eu fui a Cuba, mas, assim, era difícil, tinha que ter uma licença para ir e tal. Agora eu me aposentei, então eu estou podendo ir para Salvador. Gente, o Matos queria falar um negócio que não deixamos, Claudinha, nós não deixamos o Matos falar, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar só com ele. Sim. Gente, ela não falou que o garoto que ela conheceu da Ucrânia está querendo levá-la para Kiev, mas acho que não vai aceitar. Isso aí já é história dele, tá, gente? Conta a história. Silvia, adorei vocês dois. Silvia e Júlio, foi ótimo. Essa tarde foi ótima. Maravilha. Obrigado pelo convite, gente. Assim, é legal. Você sabe que eu sou mineiro que desmerece. Eu não sou mineiro raiz, né? Que mineiro raiz trabalha em silêncio. Eu sou mineiro que fala muito, né? Faz barulho. Um lado meu é italiano, então. Aí já viu, né? O italiano fala pra caramba. Vai ser um caso sério. Não, mas o meu avô paterno o vô Pedro era baiano. Ai, que delícia. Tem até índio na minha árvore genealógica, né? Eu descobri outro dia que eu sou um puri preto. É o quê? Puri preto. A minha avó paterna ela dizia que era uma índia, uma indígena, que era uma tribo chamada Puri, que está extinta. Aí eu fui fazer uma feira em Resende e apareceu um estudioso lá que disse que os puris foram realmente extintos pelos fazendeiros, plantadores de café, e os que sobreviveram, para sobreviver, se juntaram aos negros em quilombos. E aí, dessa junção, bota um homem e uma mulher muito tempo no mesmo espaço geográfico, aconteceu o inevitável. Nasceu uma segunda tribo, que eram os puris pretos, os negros descendentes de puris. Eu sou um puri preto.
Agora, quando fala que eu não tenho lugar de fala quando vou trabalhar com lendas indígenas, eu tenho sim. Silvia, tem muita história para contar, então, hein, Silvia? Tem muita história para contar. Tem que voltar. Vocês dois são obrigados a voltar. Quero deixar um agradecimento aqui para vocês. Um beijo para a Regina, que é uma pessoa iluminada, né? Que faz essas pontes. A Regina. E agradecer por esse momento, né? Eu acho que a gente tem que estar junto. Inspiração. Né? A gente tem que estar junto refletindo sobre a importância da leitura, do livro, da contação de histórias, aprofundando essas questões, para a gente trabalhar com as crianças mais fortes, né? É aquilo que a gente começou aqui na história, falando da escuridão, né? As estrelas iluminam a escuridão, a informação ilumina a escuridão. Então, que a gente possa estar juntos, trabalhando essas informações com afeto, que é nada mais do que contar histórias. Obrigado, gente. Então tá, Obrigado. gente. Até a próxima, que gente. não há de Obrigada. demorar. Até a próxima. Com certeza. Até E a os que estiverem no Rio Grande do Sul, entre 30 de outubro e 10 de novembro, pode procurar lá na praça, que eu estou lá. Eu vou Passa na ficar em praça que cima a Silvia te abraça. Tá bom, olha, vou cobrar esse abraço. Eu vou procurar os dias que vocês vão estar lá e com certeza eu vou aparecer. Tá bom. Traz uma cueca virada para mim, por favor. Tá bom, pode deixar. Vou encontrar. Nós agradecemos a paciência de todos, né? Ou daquela mais gordinha. Na gordinha, claro, né? Na gordinha, tá? Isso, bom, bah. pode deixar. Tchau, gente. Tchau, gente. Foi um prazer. Boa tarde para vocês. Tchau. Tchau.